Oi, gente, eu sou Valéria Alves e esse é o 5º episódio dessa primeira temporada do nosso podcast É Óbvio. Porque é óbvio que a vida é boa, é óbvio que a gente quer ser feliz e é óbvio que mulher precisa e deve ser respeitada. E como esse mês de março é o dia de lembrarmos das lutas históricas das mulheres por direitos, é óbvio que eu convidei uma mulher empoderada e que trabalha todos os dias para fazer valer o direito dessas mulheres. Hoje eu converso com a delegada Adeliana Xavier. Bora lá? Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Esse podcast tem me dado várias oportunidades fantásticas. Eu estou no 5º episódio apenas, mas eu já estou muito orgulhosa do que eu estou fazendo aqui. E hoje eu vou conversar com uma mulher que me representa, bem no Dia Internacional da Mulher. E vale dizer aos desavisados que não é momento para fazer nenhuma homenagem fútil. O Dia e o Mês da Mulher são para refletir sobre direitos, conquistas e as lutas que as mulheres travam ao longo da vida. Então se liga no verdadeiro sentido dessa data. Eu não fui criada para ser feminista. A minha mãe não tinha letramento para isso e nem sabia do que se tratava. Se sabia, era de forma negativa, como se isso não merecesse respeito. Mas eu fui crescendo, estudando, vivendo, sofrendo preconceito simplesmente por ser mulher, sendo assediada, e a vida me ensinou que eu precisava conhecer esse movimento, e mais, que eu precisava ter lugar de fala a partir dele. Para além disso, eu tive uma filha, que eu eduquei para ter opinião e para ser feminista. Meio que aquela história de projeção. Acho que deu certo. Eu tô longe de ser feminista, eu preciso estudar muito para fazer valer esse lugar de fala que eu tenho por tudo que eu vivi. Mas eu entendo que eu preciso ter embasamento para militar nessa causa, e eu quero. Mas todos os dias eu fico indignada e muitas vezes eu me emociono com histórias de mulheres que são violentadas e na maioria das vezes não têm suas dores reparadas. E acompanhando o trabalho da delegada Adeliana Xavier, vendo um pouquinho ela ser delegada e mãe, porque nossos filhos estudaram por um tempo na mesma escola, e por último, vendo-a exercer o seu direito de ser cidadã no último processo político, eu decidi convidá-la para essa conversa franca sobre violência contra a mulher e também sobre os nossos direitos. E aí, Valéria Alves, conta mais sobre o entrevistado de hoje. Casada, 43 anos, 3 filhos e um cachorro. Graduada em Direito pela Univale, ela nasceu em Ipatinga, mas é valadarense de coração. Delegada de Polícia Civil há 17 anos, ficou 7 anos à frente da Delegacia de Mulheres, em Governador Valadares, e hoje coordena a Delegacia de Homicídios. Esse tempo a tornou uma militante dessa causa, a defesa das mulheres vítimas de violência. Faz palestras nas escolas, educando os estudantes e é vice-presidente do Instituto Frida Acolhe. Está sempre com um sorriso no rosto, muito vaidosa, comunicativa e simpática. Apresento a vocês hoje no Dia Internacional da Mulher e agradeço por falar comigo uma mulher empoderada e inspiradora, delegada Adeliana Xavier. Parabéns por essa luta. Nossa, depois de uma abertura dessa, a gente fica até sem fala. Valéria, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra imensa estar aqui. Como você mesmo disse, eu gosto de dividir isso. Eu acho que uma mulher consertando a coroa de outra mulher, sem falar que está consertando, entendeu? Eu acho que esse trabalho que a gente faz no mês de março, que é um mês dedicado, eu acho que todos os meses deveriam ser nossos, mas esse mês em que essas lutas, em que tudo que a gente construiu até aqui, eles ficam tão aflorados, eu acho que poder vir falar sobre as nossas conquistas, sobre as nossas lutas que não acabaram, a gente pensa que vive no mar de rosas e a gente não vive ainda, tem muita coisa por ser construída. Eu acho que poder estar aqui falando, trazendo um pouquinho dessa experiência, eu acho que para mim é muito válido estar aqui na sua companhia, uma super mulher. Como que a gente não vai ficar feliz? Eu te agradeço pelo convite. Para mim é uma honra gigantesca a gente estar aqui batendo esse papo. E acho que é super importante, né? Porque o podcast está nas plataformas de áudio e é um tema que interessa do Oiapoque ao Chuí, né? Sim. E assim, a gente nunca vai poder falar que, poxa, eu não fiz a minha parte, eu não contribuí com aquilo que eu sabia. Igual essa semana eu vou ministrar 16 palestras, a grande maioria em escolas do estado, para adolescentes de 15, 16, 17 anos. É muito difícil eles absorverem tudo que eu passo para eles, mas se um ou dois
saírem lá e depois irem no meu Instagram e me questionarem de alguma coisa, como que fazem. E eles sempre fazem isso. Isso pra mim já é uma vitória muito grande, porque eu consegui plantar uma sementinha naquela cabeça. E eu tenho certeza que ele vai olhar o tratamento que a mãe dele recebe em casa diferente, o tratamento que ele dá pra irmã ou pra namorada de uma maneira diferente. Eu acho que isso é importante, quando a gente vê essas sementinhas que a gente vai jogando pelo caminho da vida, a gente vê isso florescer. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, quando a gente leva essa informação, às vezes a dona de casa tá lá atarantada com um monte de serviço doméstico é uma coisa que não acaba nunca, né? Tá lá, lava, passa, cozinha, tá ouvindo você falar, aquilo vai introjetando no subconsciente dela, e quando ela chegar em casa e o marido dela falar alguma coisa grosseira, ela fala assim, poxa, isso é violência. Por que eu tô tolerando isso? Eu acho que isso é importante, essa forma da gente comunicar. Hoje em dia tudo é tão rápido, a internet está aí, o negócio acontece lá no Japão, com questão de minutos a gente já está sabendo aqui. Eu acho que levar essa informação é muito importante. Você sabe que você fez uma fala super interessante, porque não tem a ver essa coisa da informação, mesmo quando a gente tem muita informação, no meu caso, por exemplo, eu sempre buscando, lendo e tal, mas às vezes a gente não sabe que está acontecendo com a gente, né? Aconteceu recentemente comigo uma situação de assédio em que eu não saquei, não percebi. E depois, passado um tempo, uns 4 meses depois, eu estava numa palestra e aí a palestrante começou a falar sobre os tipos de assédio. Quando ela começou a falar, eu fui percebendo que eu tinha sido assediada naquela situação. Mas aquilo é dolorido, aquilo dói um tanto. Eu desabei em choro ali, assim, no meio da palestra. Nossa, eu não sabia como reagir. Então, acho que isso que você está falando é super importante, porque é isso mesmo. Ali no dia a dia, de repente, ela ouve e fala assim, poxa vida, mas tá acontecendo comigo. Justamente. E eu não, né? Eu me enquadro de alguma forma. E eu ouso afirmar, Valéria, eu acho que não seria nem leviana, que todas nós, com quase totalidade de 100% das mulheres, eu vou falar do Brasil, a gente já sofreu alguma forma de violência doméstica. Porque são várias formas, né? Não é só... As pessoas, elas têm o hábito de pensar que é só violência física. Que é o que tá na cabeça, né? Que é a agressão, que tem que deixar marca, e não é. A violência psicológica é aquela que é feita dentro de casa, geralmente tá só o homem e a mulher ali, aquilo arrebenta com a mulher e ela fica sem saber que ela tá sendo violentada, porque é anormal, isso é da natureza do homem agir dessa forma. Então a gente tem que romper com essa questão de é natural, entendeu? Eu acho que essa coisa da violência física e a sexual são as que mais ficam, né, na cabeça das pessoas, né? É porque deixa marca, né? Uma coisa... É uma ação, a pessoa vai lá, pratica um ato contra a vontade da outra, o ato sexual no caso, ou ela esbofeteia a outra. Isso é uma ação que vai ter uma consequência, vai deixar uma marca. A violência psicológica, ela não deixa essa marca. Então, quando a mulher fala... Pelo menos não visual. Não visual. Fica a marca na alma, assim, porque uma mulher que é violentada psicologicamente, ela nunca vai esquecer. Ela lembra com detalhes as palavras que foram ditas, o que aconteceu. Ela só não quer enxergar que aquilo é uma violência. Seja porque a gente é cobrado, poxa, se eu falar que o meu companheiro está me violentando, primeiro, as pessoas não vão acreditar em mim, porque não tem marca nenhuma. E segundo, eu não tinha que edificar a minha casa? Eu não sou a mulher que edifica o lar? Como que eu tenho coragem de denunciar o meu parceiro? Ele agiu num momento de desespero, num momento de raiva. Quantas vezes eu ouvi isso na delegacia de mulheres? Ele agiu porque ele estava com muita raiva, ou ele tinha bebido. E aí ele chegou em casa e ele não gostou do feijão cozido, do arroz que tinha queimado um pouco, ou ele foi me xinga na frente dos meus filhos. E a gente esquece que a violência que a mulher sofre e que é presenciada pelos filhos, o filho também sofre. Porque os filhos, eles vão introjetando aquela violência, os homens acabam crescendo achando que é natural aquilo. Não, é normal o homem gritar com a mulher, o homem xingar a mulher. E a menina que cresce naquele lar, ela vai achar que é aquilo que espera ela. Então, que ela vai ter que aceitar, né? Submeter. Não. E o menino também acha que vai ter que agir assim, né? Ele tá aprendendo. O exemplo que meu pai teve foi um exemplo violento. O exemplo que minha mãe me passou é um exemplo de submissão. Então, vamos manter o ciclo de violência. E, para além disso, né, doutora, ainda tem a violência patrimonial, a violência moral, né?
A patrimonial, a gente ainda tem muitas dúvidas. Claro que as pessoas se questionam se ela efetivamente acontece porque acham que a mulher depende do homem, né? Aí esquece que quando o homem pega o celular da mulher e quebra, é violência patrimonial. Ah, mas foi o homem que deu. Não importa. A partir do momento que você presenteou aquela pessoa com o aparelho de celular, é dela. Se você quebra o aparelho de celular dela, aquele é um dano que você está trazendo. Aquele homem que danifica o carro da mulher, que arranha com alfinete, com pedra, dano patrimonial. Aquele homem que pega o salário da mulher e fala assim, olha, eu vou pegar o seu salário porque eu preciso pagar as contas, mas sem a anuência dela, é uma violência patrimonial. E tem muitas mulheres que se submetem a isso. Gente, a violência sexual é aquela... eu costumo falar que até o casamento tem 50 anos de casado. Se a mulher virar pro companheiro e falar assim, eu não quero fazer sexo hoje, não é não. Não importa quanto tempo de casado você tenha. E as pessoas, hoje mesmo na escola que eu tava, quando eu comentei isso, falou assim, poxa, mas eles são casados, mas o corpo da mulher ainda é um território dela, ela ainda tem o domínio sobre o corpo dela, ela não cedeu o corpo dela para ninguém, então não é não. E se o homem forçar a relação sexual, é estupro. E não precisa ser a relação sexual propriamente dita com a conjunção carnal. Pode ser o sexo oral, o sexo anal. Gente, é estupro. A partir do momento que a mulher falou que não é não e pronto, acabou. E a violência moral que entra naquela questão, que até às vezes até se confunde com a violência psicológica, porque é o xingamento. É o minar a autoestima, aquele homem que já acorda de manhã falando que a mulher não presta pra nada, que ela não faz nada direito. Nossa, mas você tá muito gorda, você vai sair desse jeito? E as mulheres, eu sempre falo que os homens, eles têm um poder com as palavras para poder destruir a autoestima da mulher, que é assim, é indescritível como que eles conseguem, com meia dúzia de palavras, acabar com uma mulher. Tipo assim, se você se separar de mim, você acha que você vai ter alguma coisa na vida? E a mulher, ela absorve, ela ouve aquilo todo dia e ela vai absorvendo aquilo e ela chega, não, realmente, o que eu mereço é isso aí. Então, pra que eu vou sair desse relacionamento? Isso é uma realidade muito constante. Pois é, ser mulher no Brasil custa muito caro, né? Nossa, ser em mulher, todos os sentidos, né? Assim? custa. Ser mulher hoje, assim, assumir todos os riscos e todos os louros de ser mulher é um ato de rebeldia. Eu acho que aquelas mulheres que se posicionam e que eu não aceito mais violência e que vai à luta, sabe, de peito aberto, são mulheres rebeldes e que merecem toda a nossa reverência, porque a gente está entrando no nível de que tá tudo normal. O homem que bate na mulher, às vezes aparece alguma outra notícia no Instagram, Facebook, nas redes sociais, aí dá lá 2 dias de muito debate e depois acabou-se, não se fala mais nisso. Porque é normal. E quando você entra nesses comentários de agressões, diversas mulheres famosas, às vezes vão em redes sociais para narrarem situações de violência, quando você começa a ler os comentários, você se pergunta em que mundo que você vive quando você lê que outras mulheres condenam a ação daquela mulher. Uma mulher que deveria estar ali para estender a mão, tá ali para jogar pedra. Assim, são coisas que me chocam profundamente de ver outras mulheres criticando e falando mal de atitudes de outras mulheres que se rebelaram contra violências sofridas. Enquanto a gente tinha que estar lá para consertar a coroa uma da outra, poxa, vem aqui que eu vou te dar a mão, a gente tinha que ser rede de apoio, porque nós já somos tão oprimidas de uma maneira tão geral na sociedade, nós já somos tão oprimidas, a gente já tem tantos papéis que são cobrados, que a gente deve exercer com maestria, que quando você vê uma mulher que não tá ali para te estender a mão, você pensa, pô, em que mundo que eu vivo? Se eu não posso contar nem com a igual, nem né? com a igual. Aquela que pode sofrer uma violência, gente, porque toda mulher... Valéria, eu volto a afirmar, eu acredito que eu não estou sendo leviana. Toda mulher já foi vítima de uma forma de violência. Numa discussão com o marido, que o marido começa aquela gritaria sem fim, e começa a ofender, e começa a pegar onde dói. É falar do corpo, é falar de algum defeito que ela tem. Essas violências que eles fazem, e a gente, não é normal. Você já sofreu violência? Já sofri. Eu fui casada 2 vezes. E o meu primeiro casamento foi muito turbulento. Claro que quando a gente entra eu estava falando sobre isso na escola agora. Depois de anos de terapia, eu consigo falar sobre isso com muita tranquilidade,
Porque, como você disse, hoje eu me sinto uma mulher empoderada. Empoderada porque eu me sinto dona de mim. Então, hoje, eu acredito que para eu ser violentada em todas as suas formas, eu vou ter que estar, assim, muito fora de mim. Porque hoje eu consigo identificar as violências que as mulheres sofrem com muita facilidade. Então, no meu primeiro casamento, é claro que todo casamento começa num mar de rosas. Com o passar do tempo, depois de alguns quilos de sal que a gente come junto, é que o casamento começa a degringolar, aí começam os comentários. O que eu sofria, você vai sair com esse vestido? Ah, não, esse vestido não fica legal em você tá fora de forma. Nossa, mas hoje você fez um arroz mal, tá muito ruim. Você não consegue nem alimentar o seu filho. São coisas que a gente escuta. É uma violência psicológica. Eu já fui agredida? Não, eu não fui agredida. Mas eu sofri essa violência psicológica. De minar a minha autoestima. E pensa, depois que a gente tem filhos, a gente, mulheres normais, a gente dificilmente volta pro corpo que a gente tinha de antes de ter filhos. Natural, né? Natural, faz parte. É o processo pelo qual o corpo passa. Meu irmão costuma falar, ele é anestesista, ele costuma falar que o corpo tem um prazo de validade. Não adianta você injetar silicone, costura aqui, puxa ali, estica, colar. Gente, o corpo, ele foi criado para crescer, desenvolver e morrer. Ele tem um processo natural. O envelhecimento é um processo. É um processo. E a gente tem que aceitar, porque envelhecer é muito melhor do que a opção. Eu prefiro envelhecer do que morrer. Então vamos envelhecer com saúde. Então, quando a gente tem filhos que a gente não volta mais pro corpo e que você se olha no espelho, você, poxa, aí você vê a sua foto de antes de ter filho e você já está se sentindo, já né? Se cobra. Já se cobra. Como que eu não consigo entrar naquela calça que eu tinha? Aí o seu companheiro vê aquilo e ele começa a espezinhar naquilo que mais te dói. Então, e a gente acha que é normal. Quando ele mina a sua autoestima, quando ele começa a fiscalizar eu quero ver o seu celular. Me dá o seu celular, eu quero ver o seu WhatsApp. Eu quero ter a senha da sua rede social. Estou condenando os companheiros que têm a senha, mas eu acho que tem que ser uma coisa de liberdade. Pode fiscalizar. Ou então vamos ter uma rede social juntos. Ou então você quer fiscalizar a minha rede social? Ótimo, eu vou fiscalizar a sua também. Direitos iguais. Então essa forma de violência a gente banaliza. Então eu vivi anos a fio passando por isso. E como todas as mulheres, a gente começa a se perguntar, poxa, onde eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? A gente acha que a culpa é da gente, né? Nossa, sabe por quê? Porque quando a gente cresce, quando a gente tá em ponto para se casar, para constituir família, a gente escuta, olha, é você quem vai fazer o seu casamento dar certo. Como se o casamento fosse uma via de mão única, como se não fosse duas pessoas. É você quem arrasta o seu casamento. E eu já presenciei, e eu arrastei o meu casamento anos, porque tinha essa cobrança. Poxa, como que eu, mulher, não tô dando conta de ter um casamento? Eu não sirvo pra nada mesmo. E aí tem essa questão que eu acho que é assim, né? Que é cultural mesmo, é enraizada, né? Porque tá dito ali na sociedade que a mulher tem que servir, né? Servir. Ela está a serviço, né? Gente, eu falei hoje com os meninos que lá em 1600 bolinha, eu não vou me recordar datas, porque depois de 3 filhos, o cérebro não é o mesmo. Quando começou a questão da legislação falando sobre a mulher, estabelecia-se lá que a mulher pertencia ao pai e quando ela se casasse, ela pertencia ao marido. Se o marido morresse e tivesse filhos, os filhos não seriam criados pela mulher porque ela não tinha capacidade. Os filhos seriam criados pela família paterna. Então, a gente ainda carrega esse machismo de que a mulher não tem capacidade, de que a mulher precisa estar ali a serviço do homem. Você casou, quantas vezes eu já ouvi na delegacia de mulheres, mas eu casei com ela é minha. Eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quiser. É porque ele acredita naquilo realmente. Ele acredita naquilo. Que ela é dele. Sou eu quem pago as contas dela. Um dia um rapaz falou comigo assim, a gente conversando, eu estava ouvindo, né? A gente estava ouvindo ele no inquérito. E ele falou que era ele que pagava as contas, ele que comprava todas as calcinhas, todas as roupas dela. Então ela tinha que atendê-lo a hora que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Aí eu falei com ele assim, olha, se a sua esposa, que você tá falando pra mim que não serve pra nada, se de repente ela resolver não arrumar a tua casa, não lavar a tua roupa, não passar as tuas cuecas, você vai viver como? Se ela não fizer a comida que você come, você vai fazer o quê? Aí ele falou assim, mas ela só faz isso? Eu falei assim, deve ser porque você nunca
pegou uma pia da cozinha para lavar. Porque no dia que você pegar uma pia de vasilha, você vai ver que aquilo ali não acaba nunca. Serviço doméstico é uma coisa que não acaba nunca. Eu falo isso porque quando a minha funcionária entra de férias, gente, eu arrumo casa de manhã, de tarde, de noite, eu lavo, passo, eu cozinho o dia inteiro. E toda hora que eu chegar na cozinha tem coisa pra fazer. Tem coisa pra lavar, né? A pia tá sempre cheia, não tem jeito. Tá sempre cheia. Aí, como eu tava falando, quer dizer, essa questão de gênero, né? Ela, no país, ela é cultural, tá enraizada, né? A gente pode dizer que essa misoginia, ela se traduz em violência? É o jeito do homem traduzir isso aí quando ele não consegue, né? Eu, né, muito leigamente, porque eu estudo muito pouco sobre a misoginia, apesar de saber o seu conceito cru de misoginia, que é a aversão, né, não gostar. Para mim, ela reflete nisso. O homem, o misógino, como ele não consegue ver a mulher que ele tem do lado, enxergar a mulher que ele tem, ele vai agredir. Ele vai agredir porque ele vai se sentir poderoso. É o poder que eu exerço. Quando eu menosprezo o sexo feminino, quando eu menosprezo aquela mulher, eu sou melhor do que ela. Ele se coloca no nível de desigualdade, porque ele se acha efetivamente melhor. Então, eu tô fazendo mestrado e tem um texto da Safiotti que ele fala sobre essa questão. A sociedade, ela avançou muito rápido em questões de direito femininos, mas esqueceu de trabalhar os homens. Então as mulheres têm muitos direitos conseguidos, há muita luta, mas os homens, eles não foram tratados. Então eles não conseguem entender a mulher está saindo para trabalhar, a mulher ganhar mais do que ele, uma mulher conseguir administrar uma casa sozinha, uma mulher poder cuidar dos filhos sozinha. Ele não consegue enxergar. Saber que ela não depende dele, né? Saber que ela não depende para ele é uma dor. É uma facada que ele leva, porque ela, em tese, tinha que depender dele. Adeliana, se a gente considerar o contexto histórico e os números atuais, eu vou trazer dados da pesquisa que foi apresentada agora no começo de março. Visível e invisível, a vitimização das mulheres brasileiras, realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ela estima que cerca de 18 milhões e 600 mil mulheres brasileiras foram vitimizadas em 2022. Esse número é muito grande, né? As pessoas às vezes não conseguem ter muita noção, então eu fiz uma conta para tentar fazer com que as pessoas entendam o que representa isso. Imagine que o estado do Mineirão, que cabe 61 mil pessoas, fique lotado 295 dias do ano, todos os dias. É esse o tanto de mulheres que foram vitimizadas em 2022. Então, eu acho que assim as pessoas conseguem ter uma noção real. E voltando à pergunta, se a gente considerar esses números, a gente pode afirmar que, mesmo assim, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, por exemplo, elas valeram a pena? Valeram. Valeram porque quando não tinha a Lei Maria da Penha, as mulheres vítimas de violência doméstica caíam na vala comum do Juizado Especial Criminal, que era crime de menor potencial ofensivo. E com a Lei Maria da Penha, talvez por isso esses números tão grandes, com a Lei Maria da Penha, as mulheres elas têm uma proteção. O homem não entra na delegacia e sai de lá para pagar uma cesta básica. Ele entra na delegacia e ele sai preso. Então, é uma vitória, além das medidas protetivas. As medidas protetivas são mecanismos concedidos pelo judiciário para que as mulheres possam se resguardar. Então, quando uma mulher o documento tem uma medida protetiva, se o agressor se aproximar dela, infringindo as regras da medida protetiva, ele vai ser imediatamente preso e ele não vai ser liberado mediante fiança, por exemplo. Num caso de lesão corporal, o autor é conduzido para a delegacia e é preso em flagrante. O delegado ele pode arbitrar a fiança nesse caso. Se ele for preso por descumprir a medida protetiva, não pode ser arbitrada a fiança. Então, o feminicídio e a Lei Maria da Penha foram grandes conquistas para as mulheres, para a gente poder igualar os desiguais. Nós colocamos, com essas duas legislações específicas, nós trouxemos a mulher para um embate pareado com os homens, porque até então os homens sempre agrediam e saíam impunes. Por isso que as mulheres desacreditam tanto no sistema judiciário, por causa da impunidade.
pela história. A gente tem um histórico, né, de homens que saíram de cabeça erguida do tribunal, né? Justamente. Você vê que antigamente, mesmo sem constar no Código Penal, eles alegavam legítima defesa da honra, né? E nem consta, nem existe no Código Penal. E saíam andando dos tribunais, né? E até pouco tempo ainda alegavam para diminuir a pena, né? Já que eles não conseguiam ser inocentados, mas pelo menos diminuir a pena, né? Inexigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, era o único jeito que ele podia, né? De se defender. De se defender. Então, é uma vitória, sabe? A Lei Maria da Penha é perfeita? Não. Minto. A Lei Maria da Penha, ela está quase atingindo a perfeição. Nós precisamos melhorar os mecanismos que vão fazer valer a Lei Maria da Penha. Seja equipando as delegacias, equipando as polícias militares com as patrulhas de prevenção à violência doméstica, seja equipando as varas, criando as varas especializadas de violência doméstica nos fóruns, as promotorias especializadas, equipando as defensorias para que elas possam atuar com eficiência, até mesmo para defender o agressor. Então, eu acho que nós precisamos, sim, melhorar os mecanismos, criar casas-abrigos. Aqui em Valadares nós temos a casa-abrigo, mas precisa em toda a comarca, precisa ter uma casa-abrigo para acolher a mulher e seus filhos no momento de agressão, para ela conseguir respirar. Então, isso é muito válido e tudo isso foi trazido pela Lei Maria da Penha. Você esteve à frente da Delegacia de Mulheres em Valadares por 7 anos, então a gente pode usar essa experiência, sim, né, posso usar essa experiência para te fazer essa pergunta. Eu já ouvi em alguns relatos, lendo matérias, né, de mulheres dizendo que às vezes elas não denunciam porque chega lá, são homens, e o homem a atende assim, e ele faz uma chacota, sim, sim, né? Como é que é um processo evolutivo? Nós já saímos desse lugar, nós ainda temos gente nesse lugar dentro da delegacia. Como é que é isso? Então, quando eu cheguei na delegacia, eu acho que todas nós. Porque acho que é uma realidade muito parecida, né? Assim, sim, em todos os lugares. Todos os lugares. Todas nós, mulheres, nós fomos e somos criadas ainda numa sociedade predominantemente machista. A nossa sociedade ainda não mudou. Nós estamos avançando, mas ela não mudou. Quando eu cheguei na Delegacia de Mulheres, eu mesma tinha preconceitos. Então, quando uma mulher vinha narrar que tinha sido agredida ou tinha sido estuprada, a primeira coisa que eu pensava: o que será que ela fez? Ou que roupa que será que ela estava usando? Esse era o pensamento que eu trazia. Então você tem muito orgulho do que você é hoje, né? Tenho muito orgulho, porque eu me desconstruí para reconstruir. Então, e os homens que trabalhavam comigo, a delegacia era predominantemente masculina, eles tinham a mesma ação, a mesma, né, reação quando a vítima chegava. Fui vítima de lesão. Mas o que você estava fazendo? O que você fez? Ou fui vítima de estupro? Geralmente, quando a pessoa fala que foi vítima de estupro, a primeira coisa que você pensa, mulher, né? Onde será que ela estava andando? Mas por que será que ela estava usando essa roupa? Com o passar do tempo e convivendo com histórias brutais de violência doméstica, a gente começa a rever os nossos conceitos e mudar a forma que a gente pensa. Aí é um processo de desconstrução. Então, eu passei por esse processo dentro da delegacia. E quando eu percebi que eu não poderia atender uma mulher condenando ela pelo que ela tinha feito para ser agredida, porque ela estaria sendo violentada na casa dela e sendo violentada na delegacia. 2 vezes, né? Justamente. Eu estaria violentando aquela mulher porque ela teria que me dar um motivo. Por que você foi você que deu causa para a agressão? E as próprias mulheres, quando elas iam conversar comigo na delegacia, elas já justificavam a agressão. Porque a gente está numa sociedade machista, então ela já começava narrando: olha, hoje de manhã ele foi trabalhar, eu fiquei em casa cuidando das crianças, aí eu fiz o almoço, o arroz queimou um pouco e não deu tempo de eu dar banho no nosso filho. Quando ele chegou, que ele viu aquela situação, ele não gostou, aí ele ficou nervoso, jogou as panelas no chão e me agrediu porque eu retruquei. Ela justificava a ação. Como se o serviço doméstico fosse o serviço só dela, como se ele não pudesse contribuir e dar o banho no filho que estava sujo, ou ajudar ela com as panelas de arroz quando ela estava fazendo comida e ele estava em casa assim que ele chegou. Então, com o tempo, eu mudei a minha forma de pensar, aí eu fui trabalhar a minha equipe. E como eu trabalhava com homens mais velhos, o processo de desconstruí-los foi muito mais lento.
Porque eles já se entendiam daquela forma. Não, é assim, pronto, e acabou. E eles falavam assim, doutora, eu não vou mudar, eu sou assim, pra que eu tenho que mudar? E eu falava, gente, pensa. Você tem filha, né? Eu tenho uma filha. Não tô nem eles, né? Não, justamente. Eu sempre falava coisa assim, pensa, ela conseguiu sair de dentro da casa dela, ela trouxe 3 filhos sem ter dinheiro para voltar para casa. O dinheiro que ela tinha era só para chegar aqui, para pedir um socorro. Você acha que ela está aqui realmente para brincar? Então, quando eu comecei a mostrar essas coisas, e às vezes eu descia e fazia o atendimento junto, aí começou a mudar. Colocamos mulheres para fazer o atendimento. E mesmo as mulheres, elas precisavam se desconstruir. Porque se a mulher foi agredida, o que ela fez? A primeira pergunta que veio. É essa, né? E a gente tem que parar com isso, gente. A mulher foi agredida, ponto, ela foi agredida. O que eu quero saber é o que ele fez, né? Pra frente, o que ele fez. O que ele fez, né? O que ela fez não me interessa. Por quê? Porque nada justifica ela ser agredida. Ela bateu nele, ela esfaqueou ele. Não. Ela foi agredida porque a panela de arroz queimou, é sério. Porque ela é mulher, né? Porque ela é mulher. E ele se sentiu no direito, porque ele é melhor do que ela, ele é homem. E se for homem branco, então, acabou. Aí ele tá quase equiparado a Deus e acha que pode tudo. Então, pra gente desconstruir. E na polícia tem muitas pessoas que ainda têm essa visão muito machista. E todos precisam passar por esse processo de desconstrução. Polícia Civil e Polícia Militar, gente, não tem jeito. A gente precisa desconstruir. É um processo lento. Por isso que muitas mulheres desacreditam. Porque chegam num ambiente e ao invés de ter o acolhimento... É hostilizada. Ela é hostilizada. Agora, você tocou num ponto aí importante, né? A gente tem a violência contra a mulher. Ela tem cor, raça, classe social, religião? Nada. A violência acontece com a mulher, independente se ela é branca, preta, pobre, rica, cabelos crespos, cabelos lisos, independente se ela mora no centro da cidade ou se ela mora na periferia. Acontece em todos os lugares. Em todas as casas existem violências. Em alguns lugares, em algumas mulheres, eu ouso afirmar que seriam as mulheres que moram em periferias. Preferencialmente pretas, né? Geralmente as mulheres pretas, pobres, elas colocam mais a boca no trombone porque elas não precisam defender o nome que elas carregam. Então, para elas é o tudo ou nada. Eu preciso defender a mim ou ao meu filho, então eu vou lá brigar pelo meu direito e ela vai dar o peito para bater. Geralmente essas mulheres, e eu tiro meu chapéu para essas mulheres, elas não têm receio. As mulheres geralmente que têm mais grana, que têm nome, as mulheres que vivem com o nome, elas têm mais receio. E eu já atendi há muitos anos, eu tinha acabado de chegar na delegacia, eu não vou me recordar nada. Eu só me lembro que ela falou assim, a minha filha foi vítima de estupro pelo meu marido, era padrasto da menina. E aí eu falei assim, olha, a gente precisa fazer um boletim de ocorrência e instaurar inquérito. Na hora que eu falei isso, ela falou assim, eu não quero, porque vai envolver a minha família e eu não posso expor a minha família. E ela saiu da delegacia e eu nunca mais tive notícia. Então, se aquela menina estava efetivamente sendo vítima de estupro, ela continuou sendo vítima de estupro, porque tinha um nome a zelar. E ela não podia expor a família. Então, as mulheres de periferia, elas têm menos a perder, entendeu? Eu diria assim. Talvez possa até ser leviano da minha parte, mas eu diria dessa forma. Doutora, a pesquisa que eu relatei, ela mostrou também que, em média, as mulheres foram vítimas de violência pelo menos 4 vezes ao longo do ano. Mas aquelas divorciadas chegaram a 9 vezes por ano. Quer dizer, é muito, né? Mais que o dobro. A gente poderia dizer que eles são punidos, alguns nem são punidos, e os que são punidos não aprendem. É isso? O sistema não dá conta de fazer, cumprir, de reabilitar? Que o sistema não dá conta de reabilitar, basta a gente passar em frente ao Ceresp, pra gente ver como que são as situações das nossas cadeias, né? Ninguém tá reabilitando. Se você perguntar o que eu acho desse sistema, Adeliana, eu acho que ele é vazio. Porque o que faz hoje? Hoje a gente prende, aí tira aquilo que incomoda do seio da sociedade, porque a sociedade precisa caminhar, tira aquilo que incomoda e a gente joga lá na cadeia e deixa lá.
e vai só lotando aquilo. Onde cabe 100, tem lá 300 dormindo. E a gente vai lotando aquilo. E o homem passa meses sem o mínimo de dignidade vivendo ali naquela cadeia. E sim, gente, é preso, tá preso, cometeu crime, mas ele também tem direito à dignidade. A pessoa encarcerada, ela tem direito à dignidade, não é porque ela tá presa, mesmo porque no Brasil não é permitido penas degradantes e cruéis, está lá na Constituição Federal, ele tem que ser tratado com dignidade. Então a pessoa está ali dentro daquele sistema carcerário, sendo violentado todos os dias. Ele não tem chance nenhuma de restauração, de recuperação. Quando ele sair, ele vai sair pior. Nos casos de violência doméstica, principalmente, eu acho que o encarceramento é a saída, não. Eu acho que os homens, e hoje já é obrigatório que os homens participem de grupos reflexivos, que são terapias em grupo, os homens têm que participar desses grupos para eles se enxergarem autores de violência doméstica. Porque eles precisam passar... Porque senão eles ficam lá só alimentando o ódio contra a Lei Maria da Penha, né? E contra a mulher, porque foi a mulher que colocou ele ali dentro. Por causa dela é que eu tô aqui dentro. Mas não existe um trabalho para que ele se enxergue violento. Não existe ele precisa desconstruir aquela masculinidade hegemônica na qual ele foi criado, de ser um macho alfa e que ele que manda. Ele precisa desconstruir essa masculinidade para ele se adentrar em outras masculinidades. E nestas outras masculinidades, ele enxergar o corpo feminino como algo que não pertence a ele, entendeu? Então, enquanto não tiver esse trabalho em massa mesmo, para que principalmente homens autores de violência doméstica participem de terapias em grupos, de outros trabalhos, a gente não restaura ninguém. A gente só separa aquilo que não serve e coloca lá no sistema carcerário e deixa lá para ele alimentar o ódio, para ele alimentar mente vazia, oficina do diabo. Mais ou menos isso aí. Pois é, o sistema não reabilita. Para além disso, você acha que quando a gente pune o opressor, né? O cara que violenta a mulher, esse sistema, ele repara a mulher? A mulher se sente reparada só com essa punição? Eu acredito que não. Assim, dificilmente algumas mulheres retornavam na delegacia para agradecer. Mas eu vou aí te falar que ela se sentiu restaurada, que ela se sentiu amparada, é muito difícil. Então, enquanto eu estive na Delegacia de Mulheres, depois de todo esse meu processo de reconstrução, o que eu pensava? Eu preciso acolher. A vítima precisa de acolhimento. Então, quando ela entrar na minha sala, eu quero estar vazia para ouvi-la. E muitas vezes as mulheres precisam só escutadas, disso. Né? Elas precisam de alguém que as escute profundamente. Não é escutar, eu vou ouvir ela enquanto eu estou aqui mexendo no meu... Não. É parar e enxergá-la, mulher, entendeu? Enxergá-la, um corpo que foi violentado e que precisa de um suporte, que precisa de apoio. Então eu sempre procurei dar esse apoio. Tiveram mulheres que entraram na minha sala e ficaram 2, 3. Eu passava a tarde inteira ouvindo essas mulheres e tentando fazer com que elas se enxergassem mulher, independentes, donas de si, mesmo dependendo financeiramente do companheiro agressor. Porque essa questão da reparação, né, ela vai muito além da punição, né? Muito. Ela quer saber, ela quer que ele saiba o que ele causou para ela, Exatamente. Né? É onde entra a reconstrução, o processo de desconstrução da masculinidade. Porque os homens são criados... Ele tem que acreditar que doeu, né? Ele tem que ver isso. Ele tem que saber que a ação dele causou uma dor. Porque os homens são criados para serem o macho alfa. Você não chora. Se você demonstrar sentimento, você não é macho o suficiente. Você tem que ser uma geladeira. Os homens são criados dessa forma. Então, quando ele agride uma mulher, ele não pensa que ele agrediu, ele pensa que ele exerceu um direito, porque a mulher que pertence a ele não cumpriu com a função que ela deveria. Então, eu estou no meu direito. E quando existem esses grupos reflexivos, que aqui é desenvolvido pelo CEAPA, junto com a Sejus, no fórum, quando ele participa desses grupos reflexivos, existe esse processo, quando ele senta no lado de um outro homem, e esse outro homem conta da violência que ele causou,
ele começa a se enxergar violento. Aí ele começa a perceber que ele foi violento. E esses processos assim, é todo um processo a ponto de ter um desses homens, né, a minha professora de mestrado foi quem me trouxe essa história, a minha co-orientadora, perdão, ela que me trouxe essa história, que um desses homens, inclusive, depois de participar desses grupos reflexivos, uma coisa que ele trouxe é que ele foi chamado pelo nome. Ele resgatou a própria dignidade, porque até então ele só era chamado pelo apelido. Então, ele passou a ser chamado pelo nome nas rodas de conversa, nas portas dos vizinhos, porque ninguém conhecia ele pelo nome. Então, olha como que esse processo de desconstrução e reconstrução do masculino é necessário. Primeiro, para que ele se enxergue violento, para que ele veja que ele causou uma dor a uma pessoa que ele deveria amar e cuidar. Em tese, a pessoa que ele mais amava, né? Em tese. Então, quando ele se enxerga dessa forma e que ele começa a se restaurar e a se reconstruir masculino, ele restaura até a própria dignidade. E mesmo que ele não volte para aquele relacionamento do qual ele saiu, quando ele entrar no outro relacionamento, ele entra nova pessoa. Vai ser diferente, Vai né? ser diferente. A senhora falou, né, da importância da mulher se sentir acolhida. A senhora hoje é vice-presidente do Instituto Frida Acolhe. Uhum. É essa a ideia? Então, o Instituto ele surgiu do projeto Chame a Frida, que foi um projeto criado pela Ana Rosa no período de pandemia, em que os atendimentos com vítimas de violência doméstica faziam os atendimentos através da rede de WhatsApp. Né? Aqui em Valadares funcionou durante um bom tempo. Hoje em dia funciona, mas de uma maneira mais escassa. Eu não consigo nem te falar os números dos atendimentos aqui. Mas então, o projeto Chame a Frida já ganhou inúmeros prêmios nacionais, está concorrendo a prêmio internacional de atendimento e acolhimento para vítimas de violência doméstica. E desse projeto surgiu essa necessidade de acolher, de cuidar, de dar um suporte. Então, a Ana Rosa, que foi a mesma idealizadora do projeto Chame a Frida, que é uma escrivã de Manhuaçu, ela, né, aí reunimos uma equipe e hoje o Instituto ele é embrionário ainda, mas nós já montamos, nós já temos o estatuto do Instituto, ele já pode concorrer a verbas na questões licitatórias. E esse instituto, qual que é o objetivo? É acolher, aquela vítima que tem de violência doméstica, que ela não tem como sobreviver sem a ajuda do marido. O Instituto, nós vamos tentar conseguir fundos para que o Instituto ele possa contribuir com um salário mínimo durante 6 meses, por exemplo, para que aquela mulher consiga se reerguer. Então, o objetivo é dar esse atendimento, é dar um atendimento jurídico na questão de guarda de filhos, de partilha de bens, porque é muito carecedor isso. As mulheres precisam desse tipo de cuidado. E não só para mulheres, né? A gente também, futuramente, a gente vai expandir para fazer o diálogo das masculinidades, para fazer esse diálogo com o masculino, para que os homens possam também ver no Instituto um suporte, onde eles possam recorrer quando eles sentirem que eles estão perdendo as rédeas da situação, para sentar, conversar, participar de uma terapia em grupo. Acho que esse é o objetivo. A gente está caminhando para o final e a pesquisa do Instituto Brasileiro, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela mostrou que todos os tipos de violência cresceram em 2022. 28,9% das brasileiras sofreram algum tipo de violência de gênero. Maior prevalência já verificada na série histórica da pesquisa. Foram 4,5 pontos percentuais acima do resultado da pesquisa de 2021, que já tinha sido maior que a de 2020. Você acredita que tem como mudar a realidade? Você é uma otimista? É por isso que você faz tantas palestras, que você aceita dar as entrevistas, que você vai às escolas? Eu tenho que ser otimista. Eu preciso acreditar nessa causa. Eu preciso acreditar que se você fizer um trabalho de formiguinha, você vai construir um gigantesco formigueiro. Então, eu acho que é isso. Quando eu trabalho com adolescentes, hoje eu ministrei palestra para meninos de 11, 12, 13, até 18 anos. Quando você trabalha com eles dentro da escola e eles veem situações dentro das casas, das próprias casas,
eles vão ou tentar alertar a mãe de que aquilo é uma situação de violência doméstica, ou vão procurar ajuda comigo mesmo, como já fizeram tantas vezes, que eles me acionam direto no Instagram e mandam mensagem sobre que providência tomar, como fazer, onde recorrer. E eu acho que a gente consegue mudar esse quadro com a educação. Se você educa os meninos e as meninas de hoje na questão da violência, no respeito ao diverso, no respeito ao corpo alheio, independente de que corpo seja, se aquele corpo não te prejudica de forma nenhuma, por que você precisa agredi-lo? Por que você precisa ofendê-lo? Se você trabalha crianças e adolescentes para que enxerguem dessa forma, que o nosso mundo é tão grande, que cabe todo mundo aqui dentro, a gente não precisa se incomodar com quem é diferente da gente. Eu acho que se você trabalha isso, você faz um mundo melhor. Nós temos filhos, eu tenho 3, e eu sempre tento trabalhar isso com os meus filhos. O respeito. Quando você trabalha isso, você não precisa gostar da pessoa, mas você tem que respeitar o espaço dessa pessoa, você tem que respeitar a forma que aquela pessoa leva a vida dela. Se aquela pessoa não te prejudica de forma nenhuma, se ela não traz nenhum mal para sua vida, por que você tem que interferir na vida daquela pessoa? Então, quando eu trabalho nas escolas, eu me sinto... Chega no final da semana da violência doméstica, eu não tenho voz, porque eu converso muito com os meninos. E eu gosto de ver a curiosidade deles na questão como que é a violência, como que ela funciona. Isso é muito gratificante, porque eu sei que eu lancei uma sementinha. E eu sei que amanhã eles serão melhores. E as meninas, se elas forem vítimas de alguma violência e elas não tiverem coragem de denunciar, elas vão me chamar no direct do Instagram, como fazem várias vezes, me perguntando como fazer, como proceder, qual que é a orientação que eu dou. Então isso pra mim é muito, muito gratificante, e eu sou realmente otimista de que o mundo vai ser melhor. Vamos encerrando. Esse é um tema que a gente poderia ficar conversando aqui por horas, né? Mas eu quero agradecer demais a sua presença. Eu espero que a gente possa falar novamente e que as notícias sejam melhores, né? Que os números sejam melhores. Obrigada, Deliana. Parabéns por defender uma causa tão importante. Assim, eu vou defender sempre. Não estou mais à frente da Delegacia de Mulheres, mas sendo vice-presidente do Instituto, eu sou embaixatriz do projeto Chame a Frida. Embaixatriz, elas me chamam de embaixadora do projeto Chame a Frida. Não tem como eu me desvencilhar, porque somos mulheres. Se eu não brigar pelo meu direito, pelo direito da minha vizinha, pelo direito da minha amiga, como que eu vou fazer que o mundo seja menos ruim para minha filha no futuro? Então eu penso nisso, como que eu vou fazer com que os meus filhos enxerguem as mulheres de uma maneira diferente? Então é uma causa que eu vou abraçar sempre. Eu te agradeço muito o convite, para mim foi uma honra. Prazer enorme. Terminamos mais um É Óbvio by Valéria Alves. Se você gostou e quer curtir os próximos episódios, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. É só curtir no Spotify, seguir na Apple Podcast, no Amazon Music e se inscrever no Google Podcast. Se você gostou, se inscreva e diz lá que você gostou. Isso é super importante pra gente. Além disso, todos os episódios estão no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jor. Você pode se inscrever e acionar o sininho. Toda vez que tiver um episódio novo, você vai ficar sabendo. Você já pode seguir as minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber de todas as novidades, acompanhar a minha coluna semanal, É Óbvio, e saber o que vai pintar por aqui no próximo episódio. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada, conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde eu também assino a coluna É Óbvio todos os domingos. Coordenação geral, produção e direção, Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem é do Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio. Vinhetas e trilhas são do Paulinho, da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Me despeço de você, deixando aquele abraço apertado. Até o próximo episódio do É Óbvio, quentinho, toda quarta, às 16 horas, porque é óbvio que já é sucesso. Conversamos de novo na próxima semana. Até lá. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.